Ontem alguém comentou aqui no meu, numa postagem que eu fiz sobre posicionamento e disse, o posicionamento me deixa louca. E quando eu vejo algo assim, eu paro para refletir, por que será que algum tipo de informação ou de conhecimento tira a pessoa do eixo, tira a pessoa do centro? O que acontece que a pessoa se perde no meio daquela informação? Justamente porque ela tenta buscar naquela informação uma orientação de, então agora tu faz exatamente isso que vai funcionar. A gente só pode passar orientação quando é a respeito do nosso próprio negócio. Então vou me colocar aqui num exemplo, né? Eu sou professora, sou mentora e eu sou dona do meu negócio e tenho as funcionárias. Para as minhas funcionárias eu vou passar orientações. Por quê? Porque eu sei qual é o objetivo da minha empresa e eu consigo orientar essas pessoas para que elas tenham ações e atitudes que vão se encaixar dentro da estratégia de negócio que eu tenho para minha empresa. Então eu vou passar orientações para as minhas funcionárias. Para as minhas alunas, eu não posso passar orientações, porque eu não vou moldar elas todas de acordo com o meu próprio negócio. Para as minhas alunas, eu vou passar o conhecimento. E aí eu sempre digo, bom, eu vou ensinar conceitos, eu vou ensinar fundamentos, eu quero que as minhas alunas entendam por que precisa ser feito cada uma das etapas. Qual é o real significado, a importância de que aquilo seja feito dentro do processo, para que elas consigam ter a informação que elas precisam para tomar decisões, para promover mudanças. Então, para tomar decisões para promover mudanças, eu preciso ter conhecimento, eu preciso me apropriar desse conhecimento. Porque não adianta eu entrar em vários cursos buscando por alguém que me oriente. Eu preciso entrar nos cursos buscando por alguém que transmita o conhecimento. Né? Eu preciso entrar nos cursos como essa busca desse entendimento, para que eu possa tomar decisões que promovam mudanças. Então, às vezes a gente não consegue mudar nem entrando num curso, porque a gente fica buscando por esse passo a passo que a gente só pode dar para funcionário, a gente não pode dar para aluno. Né? Quando um professor passa orientações de como o aluno deve ser, de como ele deve viver, do que ele deve fazer, isso é uma doutrinação. Eu estou doutrinando a outra pessoa a fazer aquilo que eu quero que ela faça. E como a gente é dona do nosso próprio negócio, a gente tem que construir essa independência de tomada de decisões para promover mudanças. Enquanto a gente tem esse olhar, as coisas mudam, né? O significado das coisas mudam. Então, a partir do momento que eu sei que um curso ele não serve para me doutrinar, um curso não serve para me doutrinar. Para fazer uma série, empreendedoras em série, todas iguais, tomando exatamente os mesmos tipos de decisões. O acesso ao conhecimento ele tem que ser justamente para nos libertar disso. Exatamente, olha aqui, ó. A gente é muito criticada quando não dá respostas prontas, por isso é tão importante se conhecer. Conhecimento não quer dizer sabedoria, não adianta ter conhecimento se não tiver sabedoria para colocar em prática. Estou em busca de sabedoria. Verdade, Carla. Professor, abre a janela da mente e não tudo. Seria mais fácil, mas não é esse o objetivo. Exatamente. Só assim consigo ir colocando conhecimento em prática. Então, eu quis trazer essa reflexão, né, que a gente está aqui na volta do nosso clubinho, para isso. Porque tanto nos cursos, quanto nas lives, quanto nessa troca que a gente faz, porque muitas vezes eu faço essa troca com vocês lá nos stories, por exemplo, vocês me mandam uma opinião que eu faço questão de compartilhar. Por quê? Porque não é
o objetivo não de compartilhar o conhecimento não é doutrinar ninguém ao meu jeito de fazer negócios. Eu sei que o meu jeito de fazer negócio para mim deu muito certo, mas eu também tenho essa consciência, por quê? Porque o meu jeito de fazer foi assimilando o conhecimento, prestando atenção no que eu estava, prestando atenção inclusive naquilo que eu não sabia. Bom, se eu não estou conseguindo tomar uma decisão aqui, se eu não estou sabendo o que fazer, é porque me falta algum conhecimento. Porque se alguém fez, é possível que seja feito. Só que se essa pessoa fez, ela tem alguma informação, algum conhecimento que eu ainda não tenho. E aí eu sou a louca de ir atrás, eu sou uma eterna aprendiz. Aí eu vou para curso, eu vou para livro, eu vou para vídeos, eu vou atrás. Eu faço e eu tenho certeza que isso impacta no resultado que eu tenho. Ah, obrigado, Mia. Sem o autoconhecimento, a gente fica no copia e cola. E isso tem sido uma tendência muito grande em tempos de internet, em tempos de digital. Ontem eu falei assim nos stories, vocês perceberam que cada professor tá falando uma coisa, não todos, óbvio, tem muita gente, por exemplo, que segue a minha mesma linha de raciocínio, no sentido de tem que posicionar, tem que nichar, tem que, né, sobre estratégias de venda, tem muita gente, né, que segue. Mas tem algumas pessoas que se destoam e aí falam coisas completamente diferentes. Aí eu fiquei pensando, cara, deve dar um nó na cabeça de quem tá procurando por orientação, dá um nó na cabeça. Porque por isso, só porque uma diz que tem que ter nicho, outra diz que não tem que ter nicho. Uma diz que tem que precificar pela janela de produção, outra diz que tem que ser pelo tempo total de trabalho. E aí, quem tá certa? Como que a gente avalia o que faz mais sentido pra gente decidir o que a gente vai aplicar no nosso negócio? Pedindo pra pessoa justificar. Tá, tu tá falando isso por quê? Justifica isso pra mim, para que eu possa entender qual é o conceito, qual é o fundamento por trás, qual é a tua linha de raciocínio, para que eu avalie se isso que tu tá falando faz sentido pra mim. Porque senão eu fico só replicando coisas que eu não sei nem por que eu tô fazendo, e as chances de não ter resultado são muito grandes, porque fica uma atividade isolada. Como quando a gente trabalhava para outras pessoas. Quando eu sou CLT e a minha atividade é isolada e eu não sei o todo, tudo bem, porque a pessoa que está por trás gerenciando isso, ela sabe. Ela sabe quem eu sou naquele quebra-cabeça ali de busca por resultados da empresa dela. Tá tudo certo. Mas na minha empresa, quando eu me coloco só como uma replicadora, como uma peça, cadê todo o resto? Quem é que está tomando as decisões por trás? Né? Quais são os pensamentos, quais são os conceitos, quais são os fundamentos que estão norteando as minhas decisões para que eu possa promover as mudanças que são necessárias para que eu alcance resultados diferentes? Então, né, daquela frase ali que eu ouvi no podcast, a minha cabeça já ficou, isso faz muito sentido por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Porque quando ele falou, né, eu tô comentando uma frase que eu ouvi do Chia Chique ontem num podcast. E ele falou, a mudança não acontece pela vontade de mudar, nem pela necessidade de mudar. A mudança acontece pela decisão de mudar. E aí o que me pegou, o que me prendeu nessa frase foi justamente a palavra decisão. Por que a gente tem tanta dificuldade de tomar uma decisão? E aí eu comecei a refletir tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? E aí eu comecei a anotar frases soltas, que até, né, no começo ali meio que me perdi, mas por causa dessas... Tem umas semanas que buguei no ateliê, porque está me incomodando muito meus produtos serem parecidos com os demais. Decidi reestruturar os itens e criar uma identidade que você fala no curso. Praticar. Muito bom. Parabéns, Carla. Você explica muito bem. Eu mando te acompanhar. Muito obrigada. Deixa eu ver quanto tempo... olha, já passou meia hora. Passa muito rápido quando a gente tá... gente, não, peraí. Não, peraí. Quase que eu termino a live aqui. Encerro a live.
Mas eu acho importante, né? E aí as nossas lives do Clubinho, elas são pra gente fazer reflexões mesmo, né? Não são... eu tenho esse... Eu já dizia antes, né? Eu sou uma eterna aprendiz. Eu gosto de ficar buscando os fundamentos das coisas, tentar ficar refletindo sobre as coisas. E obviamente isso me fez me aproximar desse meu lado mais filosófico. Então, cada vez mais, né? Eu escuto uma coisa e eu começo a pensar, gente, isso faz sentido por causa disso, por causa daquilo outro, olha, e aí começa a fazer essas associações e aí começa a vir clareza. Clareza é poder, né? Quando a gente tem clareza, quando a gente entende, fica mais fácil para a gente começar a tomar decisões. E a gente tem que entender que uma decisão que a gente toma, ela não precisa ser definitiva. Ah, eu anotei uma outra coisa que eu acho que faz sentido. Ai, meu Deus, eu acho que eu não anotei. Enfim, eu vou ter que lembrar o que eu tava pensando. Eu vou ter que lembrar, porque eu não anotei a frase. É essa decisão que está me faltando. Busquei conhecimento, sei o que precisa ser feito, mas não tomo a decisão. Pôr em prática tudo o que tem que fazer. Ah, eu anotei aqui, ó. Não tem evolução sem decisão. Não tem evolução sem decisão. Se eu não decido, se eu não começo a pegar tudo aquilo, né, que eu já sei e começo a tomar decisões em cima disso, eu fico no mesmo lugar, cheia de informação na minha cabeça, mas sem viver o resultado daquilo, por falta de tomada de decisões. Porque sempre vai ter mais de uma opção. Sempre vai ter mais de uma opção para qualquer coisa. Ah, alguém falou ali sobre o estilo do produto. Sempre vai ter mais de uma opção. Sobre a gestão do negócio, sobre a divulgação, sobre... eu vou fazer uma foto do meu produto. Sempre vai ter mais de uma opção. A gente passa o dia inteiro tomando decisões. E às vezes a gente nem se dá por conta que está tomando uma decisão. Mas toda a evolução, tudo aquilo que a gente sente que saiu do lugar, que andou para frente, que viu o resultado de alguma coisa, aquele resultado é uma sequência de tomada de decisões. Durante o caminho, algumas coisas é fácil a gente abrir mão que a gente nem se dá por conta. Mas às vezes a gente não fica empacado porque, eu vou tirar uma foto do meu produto, uma coisa bem do dia a dia. Eu não sei se eu tiro foto num lugar, se eu tiro foto no outro, se eu arrumo assim, se eu arrumo assado, se eu faço no sol, se eu faço na sombra, se eu faço não sei aonde. Aí abre aquela janela de possibilidades para uma simples foto de produto. E aí, ao invés de ir lá e fazer 2, 3 fotos e decidir qual que eu acho que é a melhor, eu fico naquela indecisão. Mas será que é aqui? Aí uma coisa que era para ser feita em 10 minutos tomou 1 hora. Por uma simples, dificuldade de tomar uma decisão. As coisas andam conforme a gente vai tomando decisões. Se a gente está muito empacada em qualquer coisa que seja, é porque está faltando tomar alguma decisão ali. Eu não sei qual é meu posicionamento de jeito nenhum, isso me deixa louca. Não, só um pouquinho. Por que deixa louca? Em que ponto eu tô ficando confusa com isso? Aí vem essa capacidade da gente se analisar. Só um pouquinho. Posicionamento é uma coisa que eu vejo um monte de gente falando. Se tu for estudar venda, tu vai ler posicionamento para tudo que é lado. Tu vai... E aí tu começa, poxa, se todo mundo tá falando isso, o que é isso? O que isso significa? Em que ponto que eu fiquei travada a respeito disso? Porque eu não sei o que é posicionamento. Bom, então vou ler o que é posicionamento de todas as fontes que eu puder para tentar montar esse quebra-cabeça na minha cabeça. Vou ouvir, né? Vou fazer as minhas buscas para começar a
entendi o que é posicionamento. Eu vou me posicionar ou eu não vou me posicionar? Já começa aí a decisão. Sim, eu vou me posicionar. Não, eu não vou me posicionar. Decidindo que eu vou me posicionar, qual vai ser o meu posicionamento? Aqui de novo, outra, não sei o que. Então, quais são as minhas opções? O que está passando pela minha cabeça? Quando a gente fica louca com alguma coisa, que a gente tem esse sentimento, né, de muita confusão, é porque a gente está com tudo misturado na nossa mente. Hora a gente pensa uma coisa, hora a gente pensa outra e a gente não organiza isso. Tá, então eu tenho aqui na minha cabeça, porque a gente tem uma mente que é analítica, que a gente consegue analisar o que está passando na nossa mente. São mentes separadas, né? Tá, só um pouquinho. Eu tô pensando, como é que eu fiz? Peguei minha caneta e eu tô pensando, essa aqui é uma possibilidade. De todos os meus pensamentos, o que está relacionado a essa possibilidade? Aí eu anoto. Tá, e qual é a outra possibilidade? Mas eu posso também. E aí quando eu começo a abrir muitas janelas de eu posso também, mas isso aqui também é legal, mas isso aqui eu também gosto, mas isso aqui também é bom, mas isso aqui também poderia dar certo, eu começo a abrir um monte de janela na minha mente. Qual é o resultado disso? É a confusão, eu não conseguir me decidir, porque eu não paro intencionalmente para organizar esse monte de janela que eu abri na minha cabeça, de um monte de possibilidades. Porque óbvio que toda decisão vai fazer eu abrir mão de um monte de outras coisas. E eu não preciso me casar com essa decisão. Ai, meu Deus do céu. Toda ideia ela vai nascer errada. Por melhor que ela seja no campo das ideias, ela vai nascer errada. Toda ideia que deu muito certo em qualquer nível, né, qualquer campo de conhecimento ou de ação ou de tudo, qualquer ideia que deu certo, ela precisou ser melhorada depois de ser colocada em prática. Nenhuma ideia, por mais que ela pareça muito maravilhosa na nossa mente, ela vai ser colocada em prática de uma forma perfeita. Toda ideia, por mais maravilhosa que ela seja, depois que a gente colocar em prática, a gente vai precisar melhorar, ajustar, lapidar. Porque o processo é esse. Teve uma aula de filosofia que eu fiz lá no curso, que o professor estava dando o exemplo, nós estávamos falando desse mundo das ideias, né, que o Platão já falava sobre isso, que toda ideia ela já existe no plano das ideias e que de vez em quando a gente consegue acessar essas ideias, e é por isso que pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, muitas vezes elas têm a mesma ideia, porque elas acessaram essa ideia lá nesse plano das ideias, segundo Platão, toda ideia já existe. E ele deu o exemplo de uma mesa, que era o que tinha ali na frente dele, né? Um objeto, uma mesa, onde ele estava com os livros ali para nos dar aula. Ele disse, essa mesa aqui, antes de existir, ela foi uma ideia na cabeça de alguém. Né? Essa taça aqui, antes de existir, esse formato aqui, para que a gente pudesse beber o líquido que está dentro, antes de existir, ela foi a ideia na cabeça de alguém. E esse alguém colocou a ideia em prática. Só que a primeira taça que foi feita, ela não tinha esse formato perfeito. Provavelmente ela era, eu não sei qual foi a primeira taça que foi feita, mas provavelmente ela era algo bem diferente disso aqui, da ideia que a gente tem de uma taça. Ela foi sendo melhorada depois de ser colocada em prática. Um caderno, do jeito que a gente tem hoje, com linhas, com esse espiral, com uma capa dura aqui, ele não nasceu assim. Antes de ficar uma coisa super prática, quando ele ainda era uma ideia na cabeça de alguém, que essa ideia foi colocada em prática, ela precisou ser melhorada depois, mas ela só pode ser melhorada depois que ela é colocada em prática, ela não pode ser melhorada enquanto ela ainda é só uma ideia. Aí ele explicando da mesa, né? Provavelmente a pessoa fez e foi uma coisa muito bruta, uma ideia inicial assim, tipo, é mais ou menos isso aqui, o que eu tava pensando, mas eu podia melhorar aqui, eu podia melhorar ali na hora de colocar.
E é assim, com qualquer coisa. Quando a gente pensa num produto que a gente não comprou um passo a passo daquele produto, que a gente vai modelar aquele produto, muito provavelmente aquela primeira modelagem ela vai precisar de ajustes, de melhorias, para que a gente vá melhorando a ideia depois de ter sido colocado em prática. E às vezes a gente se casa com as decisões como se eu não pudesse mudar aquela decisão. Eu tenho que ir até o final porque essa aqui foi a decisão que eu tomei. E às vezes a decisão nada mais é do que uma ideia colocada em prática que precisa de melhorias. Porque esse é o processo natural das coisas. E isso vale muito para o nosso negócio. Ai, meu Deus, o posicionamento. Não, eu só vou me posicionar a hora que eu tiver certeza absoluta do que eu entendi completamente o posicionamento, mas não é assim que vai acontecer. Ninguém que tem um posicionamento claro, definido, começou com ele assim. Essa pessoa foi lapidando, e eu falo muito isso para as minhas alunas. Depois de achar essa pedra bruta, a lapidação ela é eterna. Porque sempre vai ter um pontinho que a gente melhorar, sempre vai ter alguma coisinha que a gente... Com a prática, que assim, na prática vão acontecendo coisas que na nossa cabeça a gente não previu que seria daquele jeito. E aí, pelo acontecimento daquela sequência de ações, a gente vai entendendo que ajustes podem ser feitos e promover melhorias a partir disso. It's me.